Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Sejam muito bem-vindos ao Pampa Debates. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta à condução do programa na segunda-feira. Temos muitos assuntos, dos amenos aos mais densos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ameaça deixar o cargo se a reforma da Previdência não for aprovada pelo Congresso Nacional. Essa reforma final é necessária ou ela é dispensável? Mas vamos começar por um assunto mais leve, com a pergunta: por que Porto Alegre não tem uma área de turismo, lazer, cultura e gastronomia no Cais Mauá, que está desativado, sem uso, está abandonado? Ora, não faltam exemplos de cidades que transformaram portos não mais utilizados em área de convivência de suas populações. Exemplos: Buenos Aires, Belém do Pará, Gênova, São Francisco da Califórnia, Barcelona, Cidade do Cabo, na África do Sul, Porto, Baltimore, Porto. Então, essa novela do Cais Mauá, é bom lembrar, começou lá em 1986, 87, e até agora, nada. Qual o mistério que impede o andamento do projeto? Por que a população de Porto Alegre não pode ter o privilégio de aproveitar a área central junto ao Guaíba? É o tema que proponho aos participantes. O presidente do Sindilojas, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, Paulo Cruz, Germano Rigoto, sempre governador do estado do Rio Grande do Sul, o major brigadeiro Raul José Ferreira Dias, o vereador, dois vereadores, Cassia Carpes, integrante da bancada do PP, Partido Progressista, e Edemir Sequim, da bancada do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Os dois somos colegas de secretariado no governo Fogaça. Foram integrantes do secretariado. O senhor na Secretaria de Indústria e Comércio e o senhor na área de obras. Mas antes, eu tenho um alerta. Preste atenção nesse alerta que a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo sobre a dengue na nossa cidade. Porto Alegre já tem mais de 200 casos confirmados de dengue este ano. E desde março, a Prefeitura já pulverizou 44 regiões com inseticida contra o Aedes aegypti. O município está fazendo a sua parte. Agora, você precisa fazer a sua. Evite água parada e não acumule lixo. Cidade, cuidado é isso. Cuide também da sua vizinhança. Você não está sozinho. Precisamos da sua ajuda para virar esse jogo. Confira mais informações no vídeo a seguir. A Prefeitura de Porto Alegre alerta: a dengue pode matar. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, náusea e dores nas articulações. Se você apresentar 2 ou mais desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Desde março, já pulverizamos 44 regiões com inseticida. Precisamos virar esse jogo. Ampliamos o atendimento com a implantação de 4 postos abertos até às 22 horas, mais uma clínica da família, com médico, dentista, farmácia e exames. Baixe o aplicativo Eu Faço Boa e busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa. É fácil e rápido. A nossa parte já estamos fazendo. Participe, elimine a água parada, não acumule lixo e mantenha limpas calhas e caixas d'água. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Então a pergunta é esta: nós veremos Porto Alegre com o Cais Mauá revitalizado, uma área de turismo, lazer, cultura, gastronomia, ou continuarão os armazéns se deteriorando de uma forma já incontrolável? Uma novela que se estende por mais de 30 anos,
Que mistério é este? É a pergunta que eu encaminho aos senhores ilustres vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre. Bom, começa aqui pela esquerda. Eu acho o governador Rigoto deu o primeiro pontapé. O senhor está lembrado, o senhor desafetou o Porto. Fez aquilo que tinha que fazer para começar o projeto. Porque a propriedade daquela área é federal. É federal. Mas se... não se sabia de quem era não efetivamente se sabia, a área. mas se fez uma atitude de levar o Porto lá para navegantes. Foi o governador Rigoto que fez isso. Sim. A partir daí, eu acho que se pensou um mega projeto exagerado. Sim. E não se fez aquilo que se poderia fazer. Começar do portão central e abrindo tipo uma sanfona. Me parece que Lisboa fez isso. Tem mercado para 3 armazéns, se faça 3 armazéns, um de cada lado, 3 ou 2 de cada lado. Quando tiver mercado para mais algum, vai fazendo outros pedaços. Não, nós quisemos fazer uma coisa gigantesca. Aí o que aconteceu? Começaram a botar shopping, começaram a botar hotéis, começaram a botar até, pasme, garajões, edifícios de garagem. Aí começou a se fazer, a buscar investidores. Eu tenho, Cassiá, lá na Câmara, gravado, que eu fui para a tribuna e pedi muitas vezes. Eu gostaria de conhecer as laranjas espanholas, que foram os espanhóis, entre aspas, que ganharam a primeira licitação. Eu pedi isso já há muitos anos atrás. Cadê as laranjas espanholas? Até hoje nós não as conhecemos, porque eles mudaram para outras laranjas. O problema é isso, é não ter um dono que se pudesse identificar. Esses projetos não tinham um dono específico. Nós todos tínhamos uma grande boa vontade, todos os porto-alegrenses querem. A prefeitura, o Estado e até o nível federal se demorou para pegar da ANTAC, eu acho que era. Agência Nacional... Eu sempre brincava que isso parecia remédio de inseticida, que atrapalhou muitos anos, que não queria dar... Transporte aquaviário. Exato. Então isso também segurou muitas coisas. Eu acho que foi a megalomania do projeto que segurou tudo isso. E agora, lógico, o fundo, que era para ser um fundo de investimento, era um fundo especulativo. Se sabe que foi isso, quebrou o fundo, ou está praticamente quebrado. O que eles queriam fazer? Antes queriam vender o Barranco para ir lá, a Coca-Cola para ir lá, a Pepsi para ir lá. Queriam vender antes, fazer tipo obra a preço de custo, sem conhecer quem era o responsável. Então, não conseguiram fazer isso e nós estamos, até agora, com o cais dessa maneira. Então, se criou um muro para trancar as enchentes e nós criamos um muro entre a cidade e o rio. Paulo Cruz. E vai continuar. O senhor é um dos interessados. Olha, eu estive umas 5 ou 6 vezes na Federação, quando a comunidade de Porto Alegre se reuniu, a sociedade civil organizada se reuniu lá, todo mundo querendo, teve o governador falando sobre isso lá, prefeitos, vários prefeitos, né? Só que acontece o seguinte, primeiro nós temos a judicialização das coisas aqui. O normal seria o prefeito dar uma canetada, o governador dar uma canetada, terminar com isso, fazer uma nova licitação e nós começarmos a sair. Hoje, o governador, terminando com isso, vem a judicialização, vai levar mais 4, 5, 6, 10 anos para daí depois começar de novo. É um risco. Isso é um problema muito sério. Nós temos exemplos no Brasil de coisas que aconteceram. Por exemplo, Belém, o Porto de Belém foi renovado e a cidade ficou linda lá. Tem os restaurantes, tem coisas maravilhosas. Eu vejo isso como uma derrota nossa, assim também como o centro de eventos. Eu estive semana passada em Fortaleza, que tem um centro de eventos maravilhoso, fantástico. João Pessoa, 2 centros. João Pessoa. Maravilhoso. Rio Grande do Norte, Natal. Sim. E nós, Porto Alegrenses, gaúchos, com todo o nosso orgulho, né? Nós não conseguimos fazer um centro de eventos. Isso que tinha 60 milhões liberados e nós não conseguimos um terreno para liberar esse dinheiro. Não, o terreno já existe. Deixamos passar o prazo para obtenção de um recurso que tinha sido formalizado em 2011, brigadeiro. 2011. Eu acho que no Parque Cidades. Eu já estava aqui. Estamos com um ambiente melhor. Eu me lembro. Eu acho que nós já estamos com um ambiente melhor, porque
Eu me lembro que tem gente que acampava lá e não queria que acontecesse nada. Aconteceu na orla que a gente não esperava, já vindo do governo Fogaça e Fortunati. Tá? Eu me lembro quando eu fui secretário de obras que a ANAC não queria que fizesse, por causa do aeroporto, o viaduto Leonel Brizola. Nós tivemos que conversar, tivemos que dialogar, fazer uma parceria. Então eu já vejo um ambiente bem mais favorável agora, depois de acontecer tudo isso na hora. Agora, essa burocracia realmente atrapalha muito. E já há anuência de muitas partes. Agora o governador parece... O Leite está tomando algumas medidas, tentando apurar olha, se ele não quer, sai da frente. Deixa nós fazer. Então, eu não acredito atrapalha. Que não atrapalha. Então, o ambiente é mais favorável agora. Aquela esquerdização de não querer... Porque o ambientalista é muito bom, mas quando ele investe uma coisa que pega a parte ideológica, olha, sai da frente porque não deixa acontecer nada. Eu ontem, na Assembleia Legislativa, acompanhei uma audiência pública, se entendeu, por mais de 3 horas, tratando desse assunto. Foi um pedido do deputado Sebastião Melo. Isso. Compareceram inúmeros deputados, deputadas, e eu vi uma postura equilibrada do Instituto dos Arquitetos, da Agapan, todos entendendo o que a cidade precisa. A diferença de ponto de vista é se devem construir prédios elevados naquela área ou não. Este é o ponto da discórdia. Mas, Armando, esse ponto de discórdia tinha que ter sido levado em conta antes de fazer a licitação, a definição de quem assumiria. Sim. Porque, na verdade, o que fizeram, aquilo que diz o Idenir, o vereador Idenir Sequim, fizeram um projeto megalomaníaco, um projeto que determinava a construção de espigões, aí teve gente que se propôs, porque ali não era lugar para isso e tal, e ganhou um grupo que não mostrou que não tem condições de conduzir esse processo e mais, como disse o Edenir também, havia só especulação atrás disso. Então, na verdade, esta posição de dizer, olha, não é para fazer espigão, não é para fazer hotel 5 estrelas, não é para fazer shopping, não é para fazer... tinha que ter acontecido antes da licitação e uma definição. Agora, tá aí o problema criado. Os que ganharam não têm condições de fazer. De qualquer forma, não abrem mão. O que significa, se o governo buscar uma nova licitação, eles vão judicializar, Não há o que judicializar, desculpe interromper, governador. Não há o que judicializar. Eles não têm... Qual seria o motivo de uma ação? Ressarcimento. Mas ressarcimento do quê? Vocês não aplicaram absolutamente nada. Eles estão devendo 600 mil reais de taxa de lixo, estão devendo 6 milhões para o governo do Estado, que nunca pagaram, porque... significa o arrendamento. Esse contrato implicava no arrendamento e um pagamento mensal de prestações pela ocupação daquela área. Não pagaram nada. Armando, então eles não têm nada a reclamar. Armando, só um detalhe. Eu tenho absoluta certeza que eles não ganham nada do que eles estão ganhando. Só a minha preocupação é que eles entrando no judiciário, esse processo se arraste. Não. Quer dizer, a gente sabe que um processo desse não é rápido. Exatamente. Governador, a minha preocupação é de tantos outros que acompanham, é que esse grupo conseguiu liberações ambiental e outra papelada burocrática. Teria que fazer tudo novamente. Pois é preciso uma engenharia jurídica, e escrevo sobre isso hoje na Coluna do Sul, que é preciso uma engenharia para continuar validando essas licenças e a Câmara teria que intervir nisso. A própria Câmara de Vereadores já aprovou o regime urbanístico, agora já está pronto. Eu tenho certeza que, diante do que o parecer da Procuradoria, o parecer do Tribunal de Contas do Estado, a licitação será anulada. Esse grupo vai sair. Tomara. E vão em busca... Não, isso é líquido e certo. E vão em busca de um outro grupo que assuma. Agora, governador, eu quero ressaltar, já que estão aqui referindo o fato de que há um problema fundamental. Querem construir prédios ao estilo de Dubai? Eu acho muito bonito, a gente vê as maquetes, nossa, que maravilha. Quem vai comprar a área ali se não pode escriturar? Pode escriturar? Não pode. Então, você vai comprar, o investidor vai comprar, Paulo Cruz, pelo preço de mercado, e dizer, onde é que está a escritura? Vai ocupar durante um tempo e vai depois ocupar durante um tempo, aí tem que devolver.
Tem que ser E uma não coisa tem mais razoável, espaço, então por exemplo, não tem mais espaço para shopping center. Nós não temos mais Eu espaço acho para que esse é um Tem aspecto levantado. um pontal que está sendo feito lá, que vai ter problema para alocar todas as lojas. A não ser que melhore a economia. Então, nós fazemos mais é inviável no momento econômico que nós estamos, né? Eu acho que significa que o projeto teria que ser todo diferente daquele. Exato. Também acho. Também Botar acho. o bola no... Por isso é que eu acho e que eu vejo pelas que se conhece que nós teremos uma demora muito grande para isso. Eu acho que tinha que achar uma forma, né? Quem consegue fazer com que as coisas funcionem, tinha que achar uma forma de... Pô, nós todos estamos esperando por quanto tempo? O que isso mudaria o centro de Porto Alegre? O absurdo é esse. O contrato com esse grupo que aí está, foi assinado em 2010. Durante 9 anos não fizeram absolutamente nada. E o que aconteceu, então? Esse grupo estava captando investidores. Não conseguiu. E o governo do Estado, de braços cruzados, não cobrando nada. Então, os dois lados se equivocaram. Um porque achava que ia conseguir dinheiro e o outro por, sei lá, por preguiça, por inércia, não cobraram nunca. Então, nós estamos em 2019, passaram-se 9 anos sem absolutamente nada. E perdeu foi a cidade. Eu acho que o fato positivo da audiência de ontem na Assembleia Legislativa é que está constituído um fórum que vai conversar com o governador e vai estabelecer o que nunca existiu, um elo entre a sociedade e o poder público, que precisa entender... O maior exemplo de que a cidade precisa desta área de lazer, turismo, é o Orla Moacir Scliar. O maior sucesso. É o maior sucesso. Então, imagine o sucesso da área do armazém. É toda uma área, gente. Olha, eu sou o mais novinho aqui de Porto Alegre. Eu cheguei em 2007. Então, e muitos dos locais que você falou, Burdi, eu conheci também, tive o privilégio de conhecer. Imaginem vocês algo que comece ali, nos armazéns, continue pelo gasômetro e tal, e se prolongue até ali o pôr do sol. Até o veleiro. Gente, até o veleiro. Gente, até lá. Já está começando a se é uma área privilegiada. Sim. Quantas vezes eu parei o meu carro ou a minha moto e tirei uma foto do pôr do sol do Guaíba? O que as pessoas vão ver na orla? Eu fiz isso várias vezes. Só perde para o meu pôr do sol de São Borja. Mas Armando, obrigado. É muito bonito, é muito bonito. O Cassiá tem razão naquilo que ele coloca também, que há um ambiente, e tu sentiu isso na Assembleia. Sem dúvida. Há um ambiente diferente, há um ambiente mais favorável. E até a questão da melhoria da orla, que é outra realidade daquela parte da cidade, essa melhoria, no meu modo de ver, que vai fazer com que as coisas andem mais rapidamente. Agora, se não houver uma judicialização que retarde esse processo. Agora, deixa eu te perguntar, sabe o que deveria ter sido feito? Aquilo que esses dias eu fui lá participar, que não sei se vai dar alguma coisa, por causa desse processo de praticamente anular tudo, que é aquele chamado marco zero do processo dos cais. O embarcadeiro. Eu fui no lançamento do embarcadeiro. Será que o embarcadeiro vai acontecer? Não, por causa desse impasse? Agora, teria que ter começado como embarcadeiro, que pega 4 armazéns e depois vai para outros 4. O embarcadeiro é um contrato de 4 anos. O Conselho de Medicina e o CRF estão apurando denúncias sobre profissionais cubanos. Eles estariam realizando atividades que deveriam ser feitas por médicos e por farmacêuticos, com um único objetivo: aumentar a venda de medicamentos sem levar em conta a segurança da saúde da população. CREMERS, na luta pela saúde de todos. Então, esperamos que este fórum ontem estabelecido na Assembleia Legislativa seja o ponto inicial para que Porto Alegre tenha um enriquecimento através da revitalização do seu cais Mauá, que desde o momento em que os navios passaram a ser gigantes, e que não entram mais na lagoa e muito menos aqui no nosso porto, né? Nosso porto ficou uma subutilização, agora o cais Navegantes recebe pequenos navios, né? Então, tomara que isso não seja apenas mais uma tentativa. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal? A Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país
para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma loja, Avenida Cristóvão Colombo, 1493, Getúlio Vargas, 1135 e Alípio César, 203. Eu li, fiquei assustado com a entrevista do ministro Paulo Guedes, dizendo que se a reforma da Previdência não for aprovada, ele pega o chapéu, a mala e vai embora. E teve uma complementação. E a reação do presidente da República dizendo, bom, ninguém está aqui obrigado a ficar por aqui, né? Pode sair. Eu acho isso extremamente ruim, né? Porque eu acho que estão politizando demais a reforma. Eu acho que é o único país do mundo que discute a Previdência sem números na mão. O único número que nós sabemos é que o déficit da Previdência Social no final deste ano será em torno de 350 bilhões de reais. Isto é a diferença entre o que entra no caixa da Previdência e o que a Previdência paga. E onde é que vai buscar esse dinheiro? No Tesouro Nacional, que reúne, que recolhe o dinheiro que nós pagamos na forma de impostos para a educação, saúde, infraestrutura, segurança. Claro que não dá para dar as costas ou entrar na conversa de demagogos que dizem, não precisa fazer nada, assim como está bem. Não está bem, não. Nós estamos encaminhando para a beira de um abismo. É só saber um pouquinho de cálculo atuarial. Bode, olha só para dar... Eu vivi, quando morei na Itália, eu estive do lado e eu vi muito próximo a situação da Grécia. A Grécia não tinha dinheiro para pagar os seus servidores públicos. Não tinha, não pagava. E Portugal, isso aí é notório também, vivia uma situação semelhante e passou dificuldades enormes porque tem que cortar na carne. Não tem jeito. Senão, vamos chegar nesse ponto. Tem mais um fator importante. Assim, é simples, para que todo mundo entenda. Quem está nessa mesa aqui há 20 anos atrás, se tivesse essa idade, nessa mesa nós éramos velhos. Muito velhos. Hoje todos estão na ativa. Não tem nenhum de nós que não está na ativa. Nem dá para parar. Entendeu? Então, somos apenas jovens há mais tempo. Exatamente. Então isso tem que considerar, as pessoas têm que entender isso. Mas a declaração, que precisa mudar. Paulo, a declaração do Paulo Guedes, ela preocupa, eu concordo com o Armando, ela preocupa porque ela é extemporânea. O ministro da Economia, ele tem que ter cuidado, porque isso mexe com o mercado, isso joga dólar para cima, e o que estranhamente não aconteceu hoje. É verdade. Estranhamente não aconteceu. Mas poderia ter criado uma turbulência muito grande com agravamento da situação que já é séria. Quer dizer, então, eu diria o seguinte, o Paulo Guedes, por que ele dá essa declaração, Armando? Eu acho que muito mais do que a preocupação dele com relação à aprovação da reforma da Previdência, que tem muito a ver com a desarticulação do governo, o governo tem uma dificuldade de articulação política impressionante. Sem dúvida. Então, ele está criando problemas para ele mesmo. O Paulo Guedes, eu acho que está preocupado com isso, sim, mas está também preocupado com os indicadores econômicos. Ele talvez acreditasse que seria mais rápida a retomada do crescimento, independente da aprovação da reforma. O varejo também. Ele acreditava que seria mais rápida, até a mudança de governo dava esta sinalização de que nós teríamos uma retomada que não está acontecendo. Isso, no meu modo de ver, preocupa o Paulo Guedes e talvez tenha levado ele a já dar uma vacinadinha. Olha, se não acontecer, a reforma não avançar como deve, eu estou fora do governo. Eu saio do Brasil. Ele chegou a dizer que ele deixa o Brasil. Então, o ministro da Economia, no meu modo de ver, não pode dizer isso. E o presidente não pode responder dizendo que ministro também... Dizer o seguinte, o Burdi falou que o mercado não sentiu. Nós temos que também admitir que esse governo vai assim, governador Regoto. Ele tem uma retórica diferente dos outros. Se é certo ou errado, só o tempo vai dizer. Mas ele, ao falar para o ministro, mandou um recado. Falei, como é que tu me diz isso? Eu disse, se a reforma não sair pode dizer, Cassiano, pode dizer, vereador, deixa mas a portas fechadas, não publicamente. Sim, mas isso já aconteceu coisas piores. Só que a imprensa antes... Quando nos outros governos se roubava, se fazia isso, a imprensa não falava. Não jogava direto. Lula, para de falar isso. O Bolsonaro está sendo cobrado demais. É o estilo dele. Agora, ele não pode, o ministro, aí o presidente, claro que poderia falar internamente,
O ministro não pode dizer, senão qualquer coisa diferente da reforma que ele mandou para lá, ele pede demissão. Não pode ser assim também. Eu acho que isso... Então, eu briga no poder, sobretudo no início do governo, é comum. Só que neste governo estão exacerbando, estão chegando mas de desequilíbrio. Mas a imprensa está exagerando. Resposta... A imprensa faz o seguinte, antes falava que o Moro estava certo, só para dar um exemplo, estava certo em mandar para a cadeia. Agora estão dizendo que o Moro não precisa ter o COAF na justiça. Não. Todos os jornais reagiram. Tem que ter cuidado. Editorial na primeira página. Nós temos que entender que a imprensa ela noticia. A gente tem que ter muito cuidado. Não, mas está dando opinião. Não é que o senhor mistura opinião um pouquinho. Uma coisa, vereador, desculpe lhe dizer. O senhor é um homem inteligente, experiente no campo, experiente fora do campo. Mas não concordo com tudo que a imprensa diz. O senhor mistura, não, mas em rede social. Rede social. Vou deixar bem claro, não é rede social. Eu escuto toda manhã as rádios de Porto Alegre. Olha o que falam de bobagem. Bom, e pegando sempre a mesma... E muita bobagem. Diziam, na época da Dilma, do Lula, do Temer, diziam uma coisa. Bom, eu escuto agora a Pampa... outra do mesmo assunto. Eu escuto a Pampa e nunca vi a Pampa, através dos comunicadores, dizerem bobagem. Agora, uma dica exclusiva para você. Que tal colecionar momentos inesquecíveis? Na Unicred, além de dividir as sobras e aplicar no desenvolvimento da sua região, você ainda pode contemplar sua vida com certificados de ouro, cartões presente, vales viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes GLA 200 e um Jeep Compass. Unicred Collection. Para colecionar esses momentos, fale com o seu gerente ou acesse unicred.com.br/CentralRS e participe. Bom, eu tenho aqui, nós vamos voltar a esse assunto, mas eu tenho aqui um convite que o presidente Cindy Lojas trouxe, são 5 ingressos para... 5 códigos que dão direito a ingressos para a Feira Brasileira do Varejo, cuja abertura é dia 28 de maio agora, às 9h30 na Fiergs. Um evento especial com muitas atrações e que nós teremos a abertura com a palestra do senhor Luciano Hang da Havan, que é uma pessoa bastante conhecida no Brasil, vem fazer... Polêmica é bom. Polêmica, bom. Um investidor tem 15 mil empregados no Brasil inteiro, 126 lojas, está abrindo mais uma loja por mês, né? Uma velocidade assustadora. Eu acho que é interessante ouvi-lo lá. E quem quiser, se manifeste aqui pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, que as pessoas responderão e entregarão o código para que faça a inscrição e vá prestigiar essa abertura da Feira Brasileira do Varejo. Que será, repito, então, no dia 28 de maio, às 9h30, no Teatro do SESI, ao lado da majestosa sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergs. Aqui está o ingresso. Os 5 primeiros telespectadores que acompanham o Pampa Debates, que mandarem o e-mail, serão orientados. Eu vou anunciar os nomes e vai receber este brinde que o presidente Cindy Lojas nos traz. Tem uma mensagem aqui de Santa Maria. O senhor Carlos Alberto Belinaz faz algumas considerações e pede que eu pergunte ao Brigadeiro Dias se ele recebeu o livro que é da autoria do seu Carlos Alberto, Lavoro e Felicità, lançado na Feira do Livro de Santa Maria em maio de 2009. O senhor recebeu o livro? Não, pelo menos até agora não recebi, mas... Então, fica... Agradeço já de antemão. Já agradeço de antemão. Ok. Bom, então, onde é que vocês acham que essa discussão, essa pressão que o ministro Guedes faz no sentido de que a reforma seja no mínimo discutida e não em termos de demagogia, em termos de fantasia, vai avançar, não vai avançar? O governo vai baixar um pouco a poeira dessa briga pública que tem ocorrido com tanta frequência? Eu assisti nesses dias, governador Rigoto, um evento onde estava o Maia, que é o presidente da Câmara, e o Alcolumbre, que é o presidente do Senado. E os dois rasgaram deferências ao Guedes, dizendo nós vamos colaborar com o ministro Guedes. Então, nesse governo que tem muito
briga, o fogo amigo, eu acredito que uma resposta mais ríspida que saiu hoje do presidente, ele é muito influenciado com isso, os dois dizendo, nós vamos ajudar o ministro Paulo Guedes, nós vamos fazer a reforma do ministro Paulo Guedes. Eu não sei essa ameaça que ele fez, da onde tem fundamento. Agora, quem entende de reforma tributária, política e previdenciária é o governador do Rigoto, que é uma das maiores autoridades do Brasil sobre o assunto. Nós vimos no programa todo... Primeiro eu agradeço, mas eu, mais do que previdenciária, é a tributária. Mas... Que eu lutei tanto tempo por uma reforma tributária, eu andei em todos os estados da federação e com todas as entidades, todas as entidades, e construímos uma proposta que, na verdade, deu base para a proposta Rauli, para a proposta Bernardo Api, que hoje é Baleia Rossi, que apresentou no Congresso, que é a proposta que está avançando. E muita gente, Dani, eu estava dizendo para o Armando aqui fora do ar, ficaram muito esperançosos com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto de reforma tributária. Eu quero dizer, eu gostaria de ter esta esperança que eu vejo tanta gente tendo por ter a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Mas é bom a gente dizer, o que é aprovar a Comissão de Constituição e Justiça? É a constitucionalidade só. Não tem discussão de mérito. Como é uma mudança constitucional e não mexe nas chamadas cláusulas pétreas, a Comissão de Constituição e Justiça tinha que fazer o que fez, aprovou. Tá? Agora, o grande problema é, primeiro, criar uma comissão especial que eu acredito que não vão criar agora para não misturar com a Previdência. Certo. E segundo, criada a comissão especial, aí vem todos os contenciosos, todas as brigas, todas as contrariedades, todos os interesses, e aí é interesse de município, é interesse de Estado, é interesse da União, é interesse dos mais diferentes segmentos da sociedade, alguns que não querem mudar nada, porque ganham muito com esse sistema tributário. Corporações da sociedade. Ganham com a sonegação, ganham com a informalidade, ganham com a busca do judiciário para não pagar tributo. Cada estado tem uma diferença de alíquotas. E não querem mudar. Com relação aos estados, Cássio, por exemplo... todo mundo sabe que não pode se continuar com 27 ICMS, 27 legislações. Todo mundo sabe que a guerra fiscal, ela chegou no limite. Tu tem que limitar essa guerra fiscal. Não é ela que leva desenvolvimento para regiões menos desenvolvidas, como isso já aconteceu. Hoje não é isso que leva, não é o incentivo fiscal. Mas o incentivo fiscal tem zona de sombra, tem corrupção, tem todo tipo de problema atrás do incentivo fiscal. Pois bem, todo mundo sabe disso. Só que tu pega 4 estados da federação, no mínimo, que qualquer movimento para terminar com a guerra fiscal ou para limitar a guerra fiscal, não querem. Movimentam o mundo e são contra. São Paulo, Não, São Paulo não. É Espírito Santo, é Goiás, é Amazonas, até vizinhos nossos aqui, são totalmente contrários à limitação da guerra fiscal. E isto movimenta bancadas federais, isto movimenta entidades de todos os setores. De toda a ordem. Então, a gente sabe que este passar na Comissão de Constituição e Justiça é um bom sinal. Só para tramitar. Mas é só para iniciar a tramitação. Deus faça que ela avance, Armando, que tu que tem ocupado teus espaços, eu tive a oportunidade, o Ponte, quando fez aquele encontro da Sociedade de Engenharia, para discutir, inclusive, o projeto do Ponte, que é um excelente projeto de racionalização, de simplificação, eu tive a oportunidade naquele momento de dizer que tu é uma das pessoas dentro da imprensa que mais defende uma reforma simplificadora do sistema tributário, que mais mostra a necessidade dessa reforma tributária. Tu ocupa os espaços que pode para fazer isso. Estou dizendo isso aqui, que todo mundo sabe que é verdade. Sim. O Armando se preocupa com essa questão. Eu gostaria de estar um pouquinho mais otimista do que estou. Mas quando eu vejo o Marcos Sintra, secretário da Receita Federal, foi meu companheiro de comissão de reforma tributária, foi o que criou a ideia do imposto único, surgiu dele, que deu a CPMF. Mas quando o Marcos Sintra diz que a discussão que o governo quer fazer é apenas nos tributos federais, isso me preocupa. Quando ele não quer discutir o ICMS, isto já me preocupa. Isto já vai na contramão daquilo que nós precisamos. Inclusive ontem, governador, eu tive a oportunidade de conversar, entendeu, com uma pessoa, a Doraci Papslaf, e é justamente, ela estava falando justamente da dificuldade, ela como empresária, de toda essa coisa que existe, porque é a legislação trabalhista, é essa legislação tributária
que é uma coisa de louco. E ela dizendo exatamente toda essa dificuldade que ela estava passando. Aliás, um beijo para a Doraci. O número de empregados que as empresas têm que ter para que façam análise, a escrituração fiscal e análise fiscal é uma coisa incrível. E agora... São mão de obra que poderia estar sendo empregada na produção, na venda. É outro tipo de mão de obra que poderia estar sendo empregada. Presidente Paulo Cruz, com esse adicional da questão da substituição tributária, que é uma questão técnica muito minuciosa, mas que vai onerar as empresas no já está onerando. Nós ganhamos uma liminar sobre a substituição tributária e acabou de ser cassada ontem. Então, isso está criando um passivo nas empresas, porque nem as empresas conseguem calcular devidamente como é. Não estão preparados, não estão conseguindo. Então fazem os depósitos num tipo de um achismo, tentando acertar, mas isso vai dar problema no futuro. Estão botando a mão no bolso à vontade. Aqualocos no inverno? Sim. O parque está aberto e tem muita natureza, com área fazenda, além de montanhas russas, shows e muitas atrações na área diversão. Tem também o hotel, aberto o ano todo. Então, veja no site aqualoucos.com.br. Estávamos falando sobre impostos. Eu quero fazer uma referência. Hoje, às 13h10, o placar eletrônico impostômetro chegou a R$1 trilhão. Essa contagem começou no primeiro minuto do dia 1º de janeiro deste ano. É a arrecadação de impostos, de contribuições e taxas nos níveis federal, estadual e municipal. R$1 trilhão. E os administradores públicos acham que isso é pouco, porque isso foi pago pela população brasileira na forma de tributos para obter uma retribuição em serviços. E os serviços estão muito aquém, nem precisa fazer pesquisa, né? Bordi? Pois não. Aqui eu recebi agora, o presidente acabou de tuitar, dizendo o seguinte, postou uma foto, ele no dia da posse do ministro Guedes, e disse: peço desculpas por frustrar a tentativa de parte da mídia de criar um virtual atrito entre eu e Paulo Guedes. Nosso casamento segue mais forte que nunca. No mais, caso não aprovemos a Previdência, creio que deva trocar o ministro da Economia pelo da Alquimia. Só assim resolve. Temos aqui a manifestação do senhor Léo Raffiner, que é um dos interessados em participar do 7º Congresso Brasileiro, a abertura do 7º Congresso. Os telespectadores, as telespectadoras que se manifestam, serão contactados pela produção do Pampa Debates, porque está aqui o nome, aqui está o telefone, e o que a produção vai passar é a senha. Obtendo essa senha, chega na portaria do Centro de Convenções do SESI e terá direito. Ele pode fazer através do site com essa senha. Também através do site, então está ótimo. Muito bom. Vamos agora ao quadro Saúde com o doutor Gilberto Schwartzmann. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. O câncer do intestino é um dos mais comuns em nosso estado e é muito fácil evitá-lo. Basta que homens e mulheres a partir dos 50 anos de idade façam um exame chamado colonoscopia. E se tiver casos de câncer de intestino na família, o exame deve ser feito antes dos 50. Converse sobre isso com seu médico. Eu tenho acompanhado o noticiário e a expectativa, sobretudo de deputados de primeiro mandato, marinheiros de primeira viagem, com relação à análise que começarão a fazer da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma carta de intenções que sinalizam, que são dados que sinalizam o que conterá o orçamento de 2020. Deve chegar ali na Assembleia em torno de 15 de agosto, mais ou menos. Por aí. Olha, eu não quero tirar a alegria de ninguém, mas o orçamento do Estado hoje, estou na presença de um brilhante governador, está tão engessado o orçamento hoje que
Olha, entram, a bancada tal entrou com 70, outra entrou com 80 emendas. Isso é para agradar os eleitores, ficam na esperança de que receberão uma verba para o pontilhão, para mais uma sala no posto de saúde. Não tem dinheiro. Orçamento, há alguns anos, o orçamento do Rio Grande do Sul não contempla absolutamente nada para investimentos. E quando dizem, mas como é que o secretário anterior conseguiu recapear, fez 5 quilômetros aqui, 8 quilômetros ali, dinheiro no governo anterior obtido através de empréstimos encaminhados pelo governo anterior, pelo governo Tarso Genro. Porque o processo é lento e tal, o dinheiro chegou, mas do orçamento que nós vamos executar, não tem nada para investimento e muito menos para dizer, não, tem reivindicação da comunidade tal, município tal. Não tem. O mesmo acontece em relação ao orçamento federal. O que salva os municípios, o que ainda salva os municípios, é que o governo federal concede as famosas emendas parlamentares. Então, os deputados vão pingando, são em torno de 13 milhões por ano, vão dando 200 para 15 milhões, 300... exatamente. Como? 15 milhões. Já chegou a 15 milhões, 15 então estou com dado atrasado, antes eram 15. A grande questão e está aqui um governador, nós sabemos, é o que é efetivado. O que não é efetivado é uma ficção. Por isso que dizem diretrizes orçamentárias, são diretrizes. Sim. Mas isso a maioria das vezes não cumpre. Porque não tem como cumprir, como tu disseste. Não, mas agora a única vantagem agora dos executivos é que eles estão dizendo o déficit. É verdade. Deixando bem claro. Então, o déficit do governo do Estado do Rio Grande do Sul, então, vale o efetivo. Para 2020, o déficit programado é de 4 bilhões e 300 milhões de reais. 4,3 bilhões. Na arrancada já tem esse déficit. Então... Tem que falar do governador José Sartori que cortou. Quando ele pegou, se não tivesse cortado, não seria esse déficit. Dia 25. Exatamente. Então, eu acho que essa discussão, Burde e a mesa, eu acho que entra naquela, assim, bem, simplificando bem, menos Brasília e mais Brasil, ou seja, tem que realmente tirar, porque e o governador Rigoto, os nossos vereadores sabem disso. A vida acontece aqui, em Porto Alegre, em Canoas, é na cidade. E nós temos um problema grave também. E o dinheiro fica todo lá. Que a economia estagnou. Se nós tivéssemos um crescimento da economia, as coisas... Mas me chama a atenção que essa parada da economia, para quem é gestor público, tem que entender que as coisas têm que andar, só pode gastar o dinheiro que tem. Essa é que é a realidade. Quer dizer, nas nossas empresas, se nós não tivermos reservas, vem uma crise e se quebra. Então, a economia pública é a mesma coisa, entende? Não pode, déficit de tanto, déficit... Isso repercute para nós todos como sociedade. E a sociedade tem que cobrar isso. Mas o déficit, presidente, é fácil a gente falar nessa necessidade de evitar o déficit. Só que o Armando começou essa conversa dizendo que os governos são engessados. O que é o engessamento do governo? Um governo do Estado hoje, ele compromete só com dois setores do funcionalismo, que é a segurança e o setor da educação, ele compromete perto de 70% do gasto pessoal. E existe uma cobrança da sociedade de colocar mais policiais militares na Brigada Militar e mais professores em sala de aula para evitar a falta de professores. E as aposentadorias crescendo. Então, como é que o governador dá resposta a isso? Ele pode ter que gastar só o que tem, mas a sociedade está lá dizendo que quer mais segurança. Segundo, o gasto com saúde, obrigatoriamente no orçamento, tu tem uma determinação constitucional que o Estado do orçamento tem que gastar 12% com saúde. No Rio Grande do Sul, 35% com educação. Então, o governador ele não tem espaço para fazer cortes como alguns acham que ele poderia fazer para evitar
este déficit. Ele está totalmente limitado. Tá? Então, quando o brigadeiro diz, olha, nós temos que ter um processo de fortalecimento dos municípios, eu digo municípios e estados. Sim, sim. Mas aí não é nem... Aí é uma outra reforma. Não é nem a previdenciária, nem a tributária, é a revisão do chamado Pacto Federativo. Perfeito. Que esta revisão do Pacto Federativo não passa por dar mais emendas para os deputados e senadores para trazer recurso para estados e municípios. Não, é que o dinheiro não saia de Brasília, que ele fique aqui em estados e municípios, parte daqueles 64% que são da União, e a União depois repassa para estados e municípios, que fiquem nos estados e municípios. Agora, para isso acontecer, tem que definir mais claramente as atribuições, as competências de cada ente federativo que vai financiá-las. Não é passar dinheiro para estado e município, é definir o que cada um vai fazer e o que vai financiar isso. Hoje, existe o bater cabeça entre os três, e os serviços públicos de péssima qualidade. Exatamente. E o dinheiro público passeando de Brasília, com tudo, lava-jato, combate à corrupção, continua o dinheiro público vindo de Brasília para os estados e municípios e parte dele se perdendo no fisiologismo, no clientelismo e na corrupção. E a segurança pública no Brasil inteiro deteriorada. Deteriorada. E aí, se você bota, agora está entrando em julho, entram 2.000 praças novas na Brigada Militar. Só que durante esse ano se aposentam mais 2.000. Mais de 2.000. Então, isso a sociedade tem que saber pagar disso. os que se aposentaram e os novos. Então, a sociedade tem que saber que existe isso. Um pacto federativo tem que existir uma solução para isso, né? Quer dizer... Paulo, e tem mais uma coisa no serviço público que não tem na empresa. O chamado crescimento vegetativo. Quem está um pouquinho... Pensa que crescimento vegetativo é contratação de novos. Não. É os privilégios que vão se somando a quem está e quem já se aposentou. Não sei se é privilégio, as pessoas não gostam muito que se diga isso, mas são os avanços, é uma série de penduricalhos que isso dá uma nota grande a cada ano, que não é contratação de novos serviços, não é contratação de novos funcionários. É vegetativo. É o crescimento vegetativo. A linguagem tecnocrática do poder público às vezes é muito complicada, mas tem uma expressão que é simples e compreensível. O orçamento está engessado pelas despesas obrigatórias. É isso? É isso aí. Despesas obrigatórias. O que aconteceu? Ao longo do tempo, as despesas obrigatórias foram subindo, crescendo. Por interesse eleitoral, aumenta o quadro, pressão daqui, pressão dali. Hoje as despesas obrigatórias no governo federal se aproximam de 95%. O que um presidente da República pode fazer com 5% para suprir todas as demais demandas? E todo mundo pede. Quem é que não vai a Brasília? Qual é o vereador, o prefeito, o deputado estadual? Os federais e senadores já estão lá. Que não vão lá, são mais conhecidos que as tripulações profissionais dos voos. Estão lá de chapéu pedindo dinheiro nesse modelo que precisa ser modificado. Por quê? Porque o dinheiro viaja de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para Brasília. E em Brasília perdem muito dinheiro, sim. Olha, eu não conheço um político que tenha voltado e diga assim, não, eles estão contendo. Não, é um esbanjamento danado. Com essas despesas obrigatórias, já são conquistas, são direitos adquiridos. Então, que tristeza, mas em meio a essas lamúrias, lamentações, tem uma notícia boa que chegou agora pela Agência Estado. O país cria 129 mil vagas de trabalho em abril. O melhor resultado para o mês desde 2013. O mercado de trabalho brasileiro criou 129.601 empregos com carteira assinada em abril, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do CAGED, divulgado hoje pelo Ministério da Economia. Uma boa notícia. Coisa boa, né? As duas boas de hoje, essa do emprego e o IPCA 15, que é o sinalizador de inflação, que também no mês caiu. Claro que cai muito devido à recessão, né? Muito devido ao desaquecimento da economia, a dificuldade das pessoas consumirem, mas caiu, o que significa inflação em queda. Quer dizer, geração de emprego e inflação em queda são notícias boas. Nós temos na tua linha, nós temos aquela noção política de que o vereador vem para a capital, o que ele vem fazer? Ele vem com a obrigação de chegar na sua cidade, e com razão, levar alguma coisa para a cidade dele. O deputado estadual e o vereador vão para Brasília para trazer alguma coisa. Então virou um hábito, uma cultura. Olha, um balcão de negócio. Vai lá. E antes era assim. Mas hoje eles viajam, chegam nas cidades,
vai sair a ponte aqui. Mas na realidade não está no orçamento lá. Não tem. Então virou uma ilusão, ou seja, todo mundo acreditando que vai sair a sua obra, mas dinheiro da onde? Uma das então provas... nós temos que sentar e calmar e organizar o país. Vereador Cássia, eu que acompanho o dia a dia da Assembleia como jornalista, eu já flagrei uma mudança de comportamento. Era muito comum até 15, 10 anos atrás, prefeitos e vereadores chegarem em Porto Alegre, ou de ônibus, ou de automóvel, estacionar, chegar na Assembleia Legislativa e ir ao encontro do deputado da sua região. O deputado saía da sessão, botava uma pastinha debaixo do braço e começava a fazer uma peregrinação pela secretaria. Vamos no governador, vamos nas secretarias, faziam Casa Civil, de alto a baixo do centro administrativo, entregando pedidos e encaminhando. Hoje a penúria é tão grande no orçamento estadual que eles não fazem mais isso. Sabem que estão quase que perdendo tempo, não tem dinheiro para investimento, o Estado está devendo, tem déficit, então eles vão direto a Brasília, porque lá ainda existe alguma coisa para ser fornecida. Muito bem. Na mesma linha, o corporativismo, as entidades vinham na Assembleia. Está 2 vezes, o governador sabe. Tá? Hoje não estão indo mais na Assembleia, vão buscar o quê? É isso. E antes era uma romaria. Por isso que o teu prefeito de São Borja, terça-feira de manhã, estará às 9h30, Bonotto, junto com o vice-prefeito Rolim, né? O Feltrin, estará na Feira Brasileira do Varejo, na abertura, na Fiergs, que é um evento, é o 7º ano de um evento que nós esperamos 8.000 pessoas, a abertura é para 1.500 pessoas no Teatro do SESI, que vai trazer junto com a Feira Brasileira um congresso com 30 nomes de expressão nacional, começando pelo Luciano Huck, o Oswaldo, o Oscar da Oskley, né? O Peter Furukawa, que é o CEO da Quero Quero, o CEO do Leroy Merlin, das Pernambucanas, e são 30, a Shirley Makeda, que é uma empresária que saiu do nada e fez um império, nós temos a Cristina Arcangeli, nomes de primeira linha que estão no site www.feirabrasileiradovarejo.com.br. O senhor Eduardo, do bairro Rio Branco, saúda a bancada e diz o seguinte: agora entendi por que o aumento do IPTU, e eu briguei tanto para aumentar o IPTU, agora entendi por que do aumento do IPTU. É porque o salário dos vereadores subiu. É isso? Há mais ou menos 12 anos não sobe o salário dos vereadores. Subiu, parece que 2%. Foi. 2%. Como é que é o nome do senhor esse? Senhor Eduardo, bairro Rio Branco. Se ele recebesse só 2% por ano de aumento, ele ia reclamar muito do patrão dele. Então, eu agradeço a atenção dele, mas ele está fazendo uma injustiça. Fora isso, que os vereadores de Porto Alegre têm uns honorários bem baixos. Nós recebemos menos que Cachoeirinha, Canoas, Novo Hamburgo, todos os municípios. E trabalham dioturnamente. Todos os dias. Dioturnamente. O Eduardo, eu votei contra também do IPTU, todo mundo sabe. Mas a única coisa que eu concordo com o seu Eduardo. Eu fui pego de surpresa, Eduardo. Eu sou vereador, são 36 vereadores, a mesa diretora é uma. A mesa diretora decidiu, e eu até achava que poderia, numa eventualidade, ir para o plenário, para a maioria decidir. Mas foi decidido pela mesa, não foi decidido por nós, a maioria. E me surpreendeu, fui surpreendido hoje com o aumento. Eu nem sabia também. Exatamente. Então nós temos que deixar bem claro, a mesa diretora, isso acontece em Brasília, acontece na Câmara Federal, no Senado, a mesa diretora faz tudo e não consulta, às vezes, a maioria que pode querer ou pode também não querer. Então essa é a realidade. O senhor Alexandre de Viamão também critica, diz que 14 mil é esse o novo valor. Qual foi o valor do aumento? R$600, R$500? Acho que nem isso, não chegou. Não chegou a tanto. Não chegou a isso. Critica também. Se fizer o levantamento, e eu acompanho as prefeituras, as câmaras, mas tem prefeituras e câmaras pagando muito mais. Muito mais, isso é verdade. E que não trabalham, fazem uma sessão por semana na prefeitura. Então, eu acho que isso... Não é por estar na presença dele. Agora, essa semana aqui em Cachoeirinha, diminuíram. O prefeito ganhava como se fosse um deputado, 27, se não me engano, e os vereadores ganham mais de 20. Na realidade... O ex-deputado e hoje prefeito, muito mais Nick Breyer,
aceitou de pronto, né? Eu acho que não. Assinou. Mas nessa semana eu fiquei muito mais preocupado em participar da Feira do Varejo. Eu sou um expositor esse ano. É verdade. Vai ser um sucesso lá. Como Alugando o vereador não confecções, consegue ganhar meia, a esposa dele tem uma indústria de confecção, a indústria de gaúcha de confecção, que faz parte do RS Moda. Nós teremos lá 46 expositores da indústria têxtil gaúcha, que é de muito boa qualidade, né, Rigoto? Vendendo para o comércio gaúcho. Que é uma coisa interessante, porque esse dinheiro fica no Rio Grande, não vai para fora, né? Nós importamos de confecção 10 bilhões anuais, né? O que representa uma perda de impostos muito grande. Então, o consumidor, ele deve saber que deve comprar de produtos gaúchos. Agora, uma pena, viu, que a gente não tenha condições de responder a tudo que chega de informação que der. O Armando deve ter aqui. E aqui a gente abre o celular aqui. Sim, mas eu não posso deixar de mandar um abraço pro seu Jader, que é uma pessoa que assiste sempre o programa e está aqui o toda tempo hora todo, mostrando, dizendo a opinião dele, o que ele pensa de cada uma das questões que estão sendo levantadas aqui. O Jader Martins. Eu quero também dizer que a Cilúlia Machado, minha colega de faculdade... Mulher do Zé Luiz Machado. Zé Luiz Machado também mandou aqui um recado e eu fico muito feliz, porque tu vê, a Cilúlia faz tanto tempo, foi minha colega de faculdade de odontologia, fazia tanto tempo que eu não tinha contato com a Cilúlia. E ontem eu estava no supermercado e o André também disse, eu assisto sempre o programa, então um abraço para o André, para a esposa dele, que ontem no supermercado me encontraram e fizeram muitos elogios ao programa. Coisa boa. Eu espero que o Eduardo, que mandou esse recado, vários outros, fique mais tranquilo. Ele estava preocupado com os R$200 que nós ganhamos de aumento, mas eu me preocupei mais em gerar mais impostos, muito mais que esses que ele está preocupado. Funcionários da área da saúde, do posto de saúde do IMESF, 4 anos sem reposição. Entendo e não me conformo. Não pedimos nem aumento, somente a inflação. É a situação do governo do Estado. Eu não conheço governador que não... Eu acompanho já há um bom tempo. Não conheço nenhum governador que não gostaria ou não gostou de conceder aumentos e concedia. E, infelizmente, a carreta desandou, né? O orçamento, 4,8 bilhões negativos na arrancada, pode aumentar ainda, depende da safra. O governador Rigoto, eu acompanhei a situação dramática e quanto sofreu o governador e cidadão quando houve... Foram duas frustrações. Duas frustrações seguidas. Uma da maior da história. Então a arrecadação cai, aí desanda o orçamento, falta para tudo. Porque numa situação de seca é preciso ainda suplementar para atender as populações, as comunidades que ficam desassistidas. Tem que levar água, tem que levar alimentos. É um drama. Então... E o governador, na época, o governador conseguiu fazer as maiores Expo Inter, junto com o setor, com dificuldade, aconteceram as grandes Expo Inter aqui no Rio Grande do Sul. E eu nem vou constar, mas vou contar. Eu vi, numa entrevista, Germano Rigoto, governador do estado, chorando. Em determinada entrevista, ele chorou. E nós quase que choramos juntos, porque era uma situação tão angustiante. E diante de um fenômeno da natureza que ninguém deseja, que é uma época ruim também, quando a gente vê hoje as nossas safras, e felizmente a gente tem tido excelentes safras, ano após ano aumentando, aumenta a produtividade, isso aumenta a produção. Em 2005 nós perdemos 63% da safra de soja, 65% da safra de milho. Isso é uma coisa que não dá para imaginar o que representa isso. E já tínhamos tido uma quebra de safra pesada em 2004. Então veio a de 2005 em cima da de 2004 e com queda na arrecadação absurda em 2004, 2005 e 2006. Eu me recordo. Se nós não tivermos frio agora, vamos ter um problema na safra de trigo, que já importamos. E, consequentemente, nós vamos ter frio, posso te garantir. Trigo precisa de frio e pouca umidade. Isso é muito difícil no Rio Grande do Sul. Não, mas nós teremos frio, as previsões eu acompanho no A4, porque nós precisamos de frio e ele vem. O pessoal está plantando e colhe lá já está nevando em Calafate, na Argentina. Mensagem do senhor Daniel, de Agudo. Um grande abraço a Agudo. Sou funcionário da extinta Caixa Estadual. Que saudades da Caixa Estadual. Estou há 7 anos sem reajuste, nem da inflação. Vamos agora ao ponto final.
Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Presidente. Ponto final do nosso presidente do Cindy Lojas, Paulo Cruci. Bom, eu gostaria de convidar todos que venham à Feira Brasileira do Varejo, na Fiergs, dia 28, 29 e 30, com muitas novidades. Nós teremos um robô lá que faz leitura facial e 20 tecnologias numa loja de tecnologias do varejo, para o varejo, com parceria com o Senac. Tem também a RS Moda, que estará apresentando 46 expositores. Muitas novidades em tecnologia, muito benchmarking. E, aliás, eu costumo dizer o seguinte, Denir, esses 3 dias de Feira Brasileira do Varejo e RS Moda é uma imersão no varejo que todos precisam com as mudanças que acontecem rapidamente no cenário do varejo mundial. Eu gostaria de mandar um abraço para o Olídio Cunha, de São Leopoldo, que está nos assistindo. Continuam chegando inúmeros protestos dos telespectadores em função desse aumento em torno de R$500 no salário dos vereadores. Falta de comprometimento com o povo é o que a maioria está manifestando. Senhor Paulo Cruz, hoje à noite, quando o senhor chegar à sua casa e tal, e for assistir, ler um livro ou assistir a programação da Pampa, um pouquinho antes, o senhor, recebendo esse presente da Center Ótica, bota em dia as lentes. Porque o seu dia, obrigado. Sei que foi o ponto final do sempre governador Germano Rigoto. Bom, primeira alegria de voltar ao programa e com companhias aqui tão ilustres, com o teu comando, Paulo Sérgio, não sei onde que anda hoje, mas manda um abraço pro Paulo Sérgio Pinto, mas dizer que é alegria de te reencontrar aqui. Veio uma mensagem aqui dizendo que hoje o programa fluiu melhor. Mas Continua aí, Paulo Sérgio. Não tem nada disso. Não, mas aí só para dizer que quando eu colocasse 2 notícias boas, aliás, eu complementei com a segunda, que foi a inflação, eu não tenho a menor dúvida que o quadro poderia estar bem melhor, inclusive com a economia andando mais, quer dizer, gerando mais emprego e renda, tendo indicadores de PIB melhor, se o governo não se atrapalhasse. Quer dizer, essa declaração do Paulo Guedes, a cada dia tu tem uma casca de banana jogada pelo próprio governo para ele escorregar. Então, a torcida é que o governo ande bem. Eu fui candidato à vice-presidência da República, sabendo que era uma eleição praticamente impossível, mas o que eu faço desde o momento que nós perdemos a eleição é acreditar que o país precisa de um novo rumo e que o governo tem todas as condições e ganhou uma eleição com muita força, com muito capital político para encaminhar as mudanças que o país precisa. Agora não pode se atrapalhar. Eu acho que se as coisas começarem o governo a dialogar melhor com ele mesmo, com o próprio Congresso Nacional, e não é tomar lá da cá, não é voltar à política antiga de troca-troca, não, mas o governo tiver um diálogo diferenciado e produtivo, eu não tenho dúvida que nós vamos ter indicadores ainda melhores do que esses que apareceram hoje. Muito bom. Germano Rigoto, o presente da Center Ótica, que é essa microfibra, remove todas as impurezas das lentes e possui ótima absorção. E o meu óculos está precisando. Ponto final do Brigadeiro Raul Dias. Bom, é sempre uma satisfação muito grande estar aqui com você e uma mesa tão qualificada. E já pegando a dica que o governador ia indicar, já que o Paulo não estava aqui, mas eu preciso mandar um grande abraço para a Cédrica Noronha, que é uma companheira aqui das redes sociais, está sempre presente, sempre fazendo o seu comentário. Muito obrigado, Cédrica. E mandar um grande abraço, mas um abraço muito especial e um beijo muito especial para Sandra Cristina. Aí pronto, aí o governador vai me pegar o pé, mas eu tenho que fazer isso. Um beijão. Ok. Brigadeiro, eu gostaria de lhe presentear, em nome da Center Ótica, com uma microfibra, uma verde e uma amarela. Mas eu não posso, porque eu tenho exatamente o número. O senhor escolhe verde ou amarela? Não, eu fico com amarela. Amarela. Pronto. Então tá. Ponto final do vereador Cassiacar. O craque no campo e na tribuna. Eu vou continuar uma linha que eu não tenho nada contra a imprensa, eu sou fruto da imprensa. Eu jamais estaria aqui se não fosse a imprensa. Como atleta, treinador, radialista, vereador, deputado, hoje vereador de novo. Tá? Mas eu também escuto todas. Agora, nós que escutamos, temos que entender
que alguns exageram, mas a gente tem que ouvir, porque se não ouvir não vai aprender. Felizmente não vai estamos... saber. Assim é a democracia. Então, Felizmente... eu não concordo com muitos da imprensa que querem o caos. Nós queremos, como disse o governador, que dê tudo certo, que esse governo acerte e o Brasil ande para frente. É a característica da democracia. Exato. Center Ótica lhe presenteia. Vereador Cassiá Carlos. Obrigado, Ponto final do vereador Edenir Sequim. Eu queria falar, nós falamos do frio aqui. Hoje de manhã eu e o presidente do Cinelógico participamos do lançamento da campanha do agasalho. O senhor fez muitas vezes esse lançamento, o governador Rigoto. E eu achei muito interessante o que se fez hoje, as empresas participando com a piscina de bolinha e estabelecendo uma meta. A prefeitura estabeleceu uma meta de recolher 240 mil peças de roupa, bem no início do inverno agora, antes de fazer o frio. E uma frase me chamou a atenção lá hoje. Doar não é descartar. Não é botar fora aquilo que não presta mais, aí não é doar nada para a campanha do agasalho. Precisamos doar coisas que sirvam para as pessoas que precisam usar. O agasalho, o cobertor, o tênis, o sapato, aquilo que dá para usar. Não vamos botar fora só aquilo que está rasgado e aquilo que está com a sola furada. É uma campanha do agasalho que todos nós precisamos nos engajar pelo coração. Não é para fazer bonito, não é para chamar atenção, nós temos que doar para as pessoas que precisam e isso alimenta a alma e alimenta o coração de cada um. Vereador Edenir Sequim, um presente... Estou precisando também, estou sentindo. Estamos chegando ao final do programa, agradeço a ilustre e prestigiosa presença dos participantes e agradeço em especial a todos os que nos acompanharam. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Tenham todos um bom final de semana e até segunda-feira com a volta de Paulo Sérgio Pinto. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.